Nesse vídeo a gente vai ver um exemplo de um exercício envolvendo uma colisão dentro da relatividade restrita. Esse exemplo que a gente vai dar, ele é o exemplo de uma colisão totalmente inelástica. E esse nome, colisão totalmente inelástica, ele é igual, significa a mesma coisa em física não relativística, em que a gente vai ter dois objetos que vão se colidir e depois da colisão eles vão se juntar em um único objeto e, e ter alguma velocidade restante que vai mover ele. Elástica. Certo. Então, a gente vai ter aqui, nesse exemplo, a gente vai ter uma partícula que a gente vai chamar de 1. Ela vai ter velocidade v. E ela vai atingir uma partícula que a gente vai chamar de 2, que está em repouso. Então, vamos desenhar o que vai acontecer. A gente tem aqui a minha partícula 1, que ela vai ter uma massa m1, ela vai ter uma velocidade v para a direita, e ela vai atingir uma partícula 2, que tem a massa m2, que está parada. E depois da colisão, a gente vai ter uma partícula resultante. Resultante. E essa partícula vai ter uma massa que a gente vai chamar de MF, de massa final. Então, no final, a gente vai ter só uma partícula que vai ter alguma massa MF. E ela vai ter também alguma velocidade VF que a gente poderia determinar. Acontece que, se a gente tivesse em uma física clássica, obviamente a massa final seria a soma das massas iniciais, seria m1 mais m2. Mas em relatividade restrita, esse resultado não é algo que é garantido. Inclusive, a gente vai calcular aqui e vai ver que sim, a gente pode ter a massa final ser maior que as duas massas iniciais. É, Então, justamente é o que a gente vai tentar resolver isso aqui. A nossa pergunta vai ser determinar o MF, dados M1 e M2. E V também, né? M1, M2 e a velocidade do 1. É, eu vou mostrar aqui um jeito que a gente poderia resolver esse exercício. Então, eu vou escrever essa parte como poderíamos fazer. Poderíamos fazer. Aqui a ideia é usar os nossos conhecimentos sobre conservação de energia. Então, conservação de energia. E essa aqui é energia relativística, né? Que é o que a gente viu no vídeo passado. Que a gente viu que essa se conserva quando não tem nada externo acontecendo. Então, nessa conservação, a gente tem, antes da colisão, a gente tem energia da partícula 1 mais a energia da partícula 2. E a energia da partícula 1 é gama, em que esse gama é calculado com a velocidade dele, vezes a massa dele, vezes c ao quadrado, mais a energia 2, e como a partícula 2 está em repouso, então vai ser só a energia de repouso, que é m2 vezes c ao quadrado. E depois da colisão, a gente vai ter a energia do final, dessa partícula final, que ela é só gama vezes a velocidade final dela, que a gente também não sabe, a gente teria que determinar,
vezes a massa final, que também a gente não sabe, tem que determinar, vezes c ao quadrado. Então, dessa é, conservação de energia, a gente teria essa expressão aqui, gama do V, m1 c ao quadrado, mais m2 c ao quadrado é igual a gama calculado em VF da massa final vezes c ao quadrado. Essa aqui é uma expressão, uma equação que a gente tem a velocidade e a massa a serem determinados, então uma equação com duas incógnitas, a gente precisa de mais uma equação, e essa iria vir da conservação do momento. Também é o momento relativístico, é claro. Então, o momento antes da colisão, só temos uma partícula que está se mexendo, e a outra, então o outro momento é igual a zero, essa m2 aqui tem um momento igual a zero. Então, o único momento que tem aqui é da partícula 1, então é o gama vezes o V, né, gama calculado no V, desculpa, vezes a massa 1 vezes a velocidade. Esse aqui, se vocês se lembram, gama mv é o momento relativístico. E depois da colisão, a gente também só tem uma partícula que está se mexendo, só que ela só tem velocidade vf e massa mf. Então, a conservação do momento nos daria essa equação aqui, gama v m1v é igual a gama vf mf vf. E assim, a gente agora tem essas duas equações. Eu vou reescrever elas. Gama V, isso aqui é a conservação da energia, mais m2c ao quadrado, igual a gama VF mfc ao quadrado. E aqui embaixo a conservação do momento, que é gama V m1v igual a gama VF mf vf. E aqui, em teoria, a gente conseguiria resolver esse sistema. Então, poderíamos resolver e encontrar as duas incógnitas que temos nessas duas equações. A gente teria um VF, que seria alguma coisa, e um MF, que é o que a gente quer na pergunta, que seria alguma outra coisa. Mas é, essa expressão ela é meio chata de resolver, meio complicado, porque por causa da forma desses gamas, né? Gama, o gama de V, ele é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. E o gama de VF, ele é 1 raiz quadrada de 1 menos VF quadrado sobre C ao quadrado. Então, quando a gente botar a gama, né, de volta nessas equações aqui, abrir quem gama é, a gente vai ter umas equações que vão envolver essas raízes quadradas com quadrados e raiz quadrada embaixo. Realmente vai ficar bem poluído, vai ser uma equação, não vai ser tão bonita de resolver. E esse aqui é um sistema bem simples, né? Só uma partícula batendo na outra. Imagina se a gente tivesse um sistema um pouco mais complicado, em que tivesse uma partícula, as duas partículas se mexendo, e depois da colisão a gente tem mais de uma partícula. Então, ou seja, seria um sistema bem complicado de resolver, que não é, e isso não é tão interessante para a gente não. Então, o outro método que a gente vai ver, que é um método que vai funcionar mais geral e ele vai dar mais direto para a gente o resultado. Então, vamos usar o método que a gente vai usar. Ele vai envolver os quadrimomentos ao quadrado, né? Porque a gente viu que o produto interno de dois quadrimomentos é invariante. E isso vai ser algo muito poderoso que a gente vai usar para resolver exercícios de relatividade, especialmente exercícios de colisão. Então vamos calcular quem são os quadrimomentos. O quadrimomento antes da colisão, vamos ver quem ele é.
Então, de novo, né, a gente tem uma massa 1 aqui, que tem uma velocidade v, e a gente tem uma massa 2 que está parada. Então, o quadrimomento, ele é o quadrimomento da massa 1 mais o quadrimomento da massa 2. Então, o resultado final dele a gente vai ter, que vai ser na componente 0, a gente vai ter E1 sobre C mais E2 sobre C. E na componentes 1, 2 e 3 a gente vai ter P1 mais P2. É claro que agora a gente vai abrir quem é que são. Aqui, só por preciosismo, eu não vou abrir E1, eu vou deixar E1 do jeito que ele é, mas eu vou escrever E2, que está em repouso, então a energia dele é só a energia de repouso, a massa vezes C ao quadrado, então divide por C. E o P2 é igual a zero, então aqui a gente só vai ter P1. Certo? Então esse aqui é um momento bem simples de resolver. A gente pode calcular o PMI ao quadrado. Não, ainda vou explicar por que a gente vai fazer isso, mas já que eu estou falando sobre o momento antes da colisão, eu já vou fazer isso aqui. Quem que é o produto interno? Então, ali é a primeira componente ao quadrado, né? Menos as outras componentes ao quadrado. Menos P, P o do 1, né? Ao quadrado. Então, eu vou abrir esse quadrado aqui. Então, a gente vai ter que o PMI desse, antes da colisão aqui, vai ser a energia 1 ao quadrado, mais a massa 2 ao quadrado C na quarta, mais o termo cruzado, né, que vai ser 2E1 M2 C ao quadrado. Isso tudo, é claro, dividido por C ao quadrado, menos P1 ao quadrado. Agora eu vou reescrever isso aqui de um jeito inteligente. Eu vou juntar tudo que é E1 aqui na frente, sobre C ao quadrado, menos P1 ao quadrado, mais aqui eu vou escrever a parte de 2, e essa aqui eu vou escrever a parte cruzada. E1 M2C ao quadrado. Não, ao contrário, né? Não tem esse C aqui, claro. E aqui também não tem, está elevado a 4, está elevado a 2. E esse termo aqui é interessante, que ele é energia menos momento. Isso aqui a gente sabe o que, que é da aula passada, a gente lidando com esses fatores. Isso aqui é m1 ao quadrado c ao quadrado, certo? Então, o PMI eu vou escrever assim, antes, que é o antes da colisão, ele vai ficar então m1 ao quadrado vezes c ao quadrado, mais m2 ao quadrado vezes c ao quadrado, mais 2e1 m2, certo? Então, esse aqui é o conto que eu fiz para antes da colisão, vamos ver depois da colisão. Aqui a gente tem só a massa que a gente chama de mf andando com uma velocidade vf. Então o quadrimomento daqui seria bem fácil de escrever. Ele só seria a energia F sobre C do momento F. E é claro que a gente sabe que a energia, né, é gama m C ao quadrado, esse gama de VF sobre C, e o P ele é gama do VF m VF. Mas aqui, se a gente continuar assim, a gente vai chegar na mesma situação que a gente teve no outro método, em que vai ter esses gamas aqui e gamas de velocidades diferentes e não vai ser algo muito interessante de fazer. Então a gente não vai fazer nesse referencial aqui. O que a gente vai fazer vai mudar de referencial. E a gente vai para o referencial, um referencial que vai ser bem importante, é bem
interessante para a gente, que é o referencial do centro de massa. Por que que o referencial do centro de massa é interessante? Então, no referencial de centro de massa, a gente teria a colisão assim. Antes, a gente teria os dois indo com a mesma velocidade, indo um de encontro ao outro, né? E depois da colisão, a gente teria o resultado final. E esse aqui, depois da colisão, é interessante para a gente porque a gente sabe que esse resultado final, nesse referencial, a velocidade é igual a zero. Por quê? Porque, bom, esse é um exemplo, isso aqui funciona em física clássica, é uma intuição que vocês podem levar de lá, né, que se não tiver forças externas, o centro de massa ele vai ficar parado, né? O centro de massa ele vai depender de alguma força externa para se mexer. Ele ficando ele sem nenhuma força externa, a velocidade do centro de massa vai ser igual a zero. Ou seja, no referencial do centro de massa, a gente tem que a massa final, a massa depois da colisão, está em repouso, porque ela está justamente no centro de massa, né? E o centro de massa não se mexe, então ela também não vai se mexer. Então, neste referencial, a gente tem essa situação aqui e o P, que a gente vai chamar de P' de Mi, o quadrimomento depois da colisão no referencial do centro de massa, ele vai ser simplesmente, bom, E' F sobre C, claro, né? P', que é o que ele sempre tem, mas como ele está em repouso, esse E' de F é simplesmente a massa vezes C ao quadrado, e o momento ele é zero, né? Então a gente tem essa situação. É, agora eu vou trazer um ponto importante do vídeo passado, que é o que vai possibilitar a gente resolver esse exercício, que eu vou até escrever aqui bem grande, importante. O P' de Mi, P' de Mi é igual a Pmi sem os linhas, né? Ou seja, o produto interno ele é variante. Então isso significa que se eu pegar esse P'I aqui e fazer o produto interno dele com ele mesmo, né? Contra a norma dele, e esse P'I é muito fácil de resolver, né? Ele só tem uma componente diferente de zero, então ele vai ser só a massa F sobre C, né? Vezes C, né? Que tem o C ao quadrado dividido por C. Então vai ser simplesmente isso, P'I. E isso aqui vai ser igual em todo referencial. Então, esse aqui é um muito importante para a gente, que inclusive no referencial sem o linha, que é o referencial anterior que a gente estava fazendo, a gente vai ter o mesmo resultado. Massa final vezes C ao quadrado. Né? E esse aqui é consistente com o que a gente viu também, quando a gente estava lidando com quadrivetores, estava explicando que no quadro, como funcionavam. A gente estava vendo que Pmi é igual a massa vezes C ao quadrado. Em qualquer referencial, isso aqui tudo é consistente com o que a gente está vendo. Né? Então isso aqui é, é verdade. Então, o que a gente tem aqui? Né? Vamos fazer um resumo do que a gente tem. Temos conservação de energia, a conservação, mais do que a conservação da energia, a gente tem a conservação do quadrimomento, que significa que o Pmi antes da colisão é igual ao Pmi depois da colisão. E é claro que se Pmi se conserva, a gente tem que Pmi também se conserva. Então Pmi antes da colisão é igual a Pmi depois.
E a gente tem também a invariância do produto interno, que diz que PMI que a gente tem depois da colisão vai ser igual ao PMI no referencial do centro de massa, depois da colisão. No referencial que a gente está chamando de linha, que é o referencial de centro de massa. Então, o resultado disso é que a gente tem o PMI antes da colisão é igual ao P' de Mi, P' depois da colisão, né? Os quadrimomentos no referencial do centro de massa, depois da colisão. E a gente calculou esses dois, então é só colocar aqui o que a gente tinha calculado. Se você voltar lá atrás, a gente tem o PMI antes da colisão aqui, que a gente calculou. Massa 1 vezes c ao quadrado, massa 2 vezes c ao quadrado, mais o termo cruzado aqui. Então, iremos ter M1 ao quadrado c ao quadrado, mais M2 ao quadrado c ao quadrado, mais 2E1 M2. E depois a colisão, né, no referencial com linha, MFC ao quadrado. Ao quadrado. Então, a gente quer encontrar a MF, o resultado então para a gente vamos dividir tudo por C. Então vamos ter o MF ao quadrado, ele vai ser a massa 1 ao quadrado mais a massa 2 ao quadrado, mais 2. Quem que é o E1? Bom, o E1 eu não tinha escrito antes, né? Mas o E1 ele é a energia da partícula 1, que é gama m c ao quadrado, que é gama massa 1, né? E o E2, como ele estava só em repouso, ele é m2c ao quadrado. Então vamos agora colocar quem é E1 aqui, que é gama m1 vezes o m2. O c ao quadrado ele está dividindo, vai cancelar com todos os outros 5 quadrados aqui. Então esse é o resultado final. Ou seja, a gente não teve que o MF é simplesmente a soma das massas. Esse é um resultado bastante interessante para a gente dentro de colisões relativísticas. Isso, por exemplo, mostra como duas partículas podem, sem massa nenhuma, né, a princípio sem massa, poderiam se juntar e formar uma partícula com massa, por exemplo. Ou como poderia ser ao contrário, né, uma partícula se quebrar em duas e uma parte dessa massa se tornar energia também. A gente poderia ter alguns exemplos assim. Variações seriam variações desse exercício, né? Então, já que estamos falando de variações desse exercício, eu vou deixar um desafio. Esse desafio, imagino que não seja tão trabalhoso para vocês, porque é a mesma coisa que o exemplo anterior. Então, repetir o exemplo anterior, o exemplo, mas com a partícula 1 sendo um fóton. Então, aqui vai ser algumas coisas diferentes, né? Então, tem que tomar cuidado que M1 é igual a zero, mas a energia e o momento são diferentes de zero para o fóton, né? Como a gente tinha visto no vídeo anterior. Então, essa é uma ideia básica de como resolver um exercício de relatividade de colisão e relatividade restrita. A gente poderia usar simplesmente a colisão, mas normalmente isso vai ser muito complicado. Então, o jeito mais direto é você calcular o quadrimomento ao quadrado antes e depois da colisão, né? Como eu tenho aqui, esse aqui é o método geral. Você calcula o quadrimomento antes e depois da colisão e depois compara. Você pode usar a invariância do quadrimomento ao quadrado para tentar ir para algum referencial que seja interessante para você e que as contas ficam mais fáceis. Que aqui nesse exemplo, aqui nesse caso aqui,
foi bem direto, que era o referencial do centro de massa. Então essa é a ideia geral.